Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. É um motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando com vocês. E hoje nós vamos falar de duas mulheres que estão na Bíblia, que aparecem lá, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Verônica, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui conosco, meu esposo. Gente, hoje nós vamos falar sobre duas pessoas, Jeoseba e Atalia. E aí eu fiz uma pergunta para a sua vida. Quem é você nesse tempo? Jeoseba ou Atalia? É uma inspiração até do meu esposo que falou assim, coloca isso aí, bem legal, né? Quem é você nesse tempo? Você vai ver que a história dessas duas mulheres, elas se entrelaçam na Bíblia. Então é isso. Pastora Rosa, a paz do Senhor. Rafael Tibúrcio, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Então, Kelly, seja bem-vinda, bom te ver aqui, minha amada. Ô, glória! Enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos fazer aquilo que a gente sempre faz, orar e entregar essa live nas mãos de Deus, que essa live venha tocar nos nossos corações. Irmã Rose, seja bem-vinda, bom te ver aqui, ô glória, conseguiu entrar. Feche seus olhos, quem já está comigo aqui online, e vamos orar ao Senhor e entregar essa live. Lembrando que algumas mulheres vão entrar depois da live, então vamos abençoar elas também, em nome de Jesus. Ore comigo se você pode, aí onde você estiver, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui através de um meio de comunicação para poder aprender da Tua palavra, Senhor Deus. Queremos te louvar e te exaltar, ó Pai, nesse dia de hoje, o dia que o Senhor ainda nos fez, o Senhor nos permitiu nos levantar, o Senhor permitiu acordar, o Senhor permitiu, ó Pai, vivermos esse dia. Queremos te louvar e te engrandecer por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia, Pai, em ter nos alcançado. Pai, em nome de Jesus nós te oramos, Senhor Deus, também te pedindo por esta live, Pai. Toma, Senhor Deus, os nossos corações, que vamos agora ouvir, ó Pai, um pouquinho da Tua palavra, aprender um pouquinho mais sobre mulheres, ó Pai, que fizeram parte, Senhor Deus, que foram inspiradas, Senhor Deus, para que venha trazer aprendizados para as nossas vidas, mulheres de coragem, mulheres de ousadia, outras, Senhor Deus, que feriram a Tua palavra e também devemos aprender com elas o que não devemos fazer, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, abra o nosso entendimento nessa tarde, abra os nossos corações, ó Pai, que possamos estar sujeitos à Tua palavra, à Tua ministração. Fica conosco, ó Pai, nessa tarde, abençoa cada irmã, ó Pai, que está aqui comigo, juntamente comigo, cada pessoa que vai entrar, ó Pai, nessa live, Senhor Deus, Pai, dá uma bênção especial, fala no coração de cada um, Senhor Deus, Pai, não aquilo que precisamos e desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Também te pedimos, ó Pai, para as pessoas que não vão poder estar conosco agora, nesse momento, mas vão entrar depois, Senhor Deus, e sempre agradece a Ti, sempre recebe uma palavra, Senhor Deus, de força, ânimo. Seja também com essas pessoas, Pai, te pedimos uma bênção especial, alcança o coração, em nome de Jesus nós te oramos, ó Pai, pedindo a Tua presença, vem conosco, Espírito Santo, se revela a nós, carecemos ouvir a Tua voz nessa tarde, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, assim te oramos, Senhor Deus, crendo que é só o Senhor, ó Pai, que pode fazer, ó Pai. Toma minha boca, me usa com poder e autoridade e graça, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. E você diz aí, amém. Ô, Glória, minha cunhada entrou aqui, seja bem-vinda. Bom te ver aqui, irmã Marta, seja bem-vinda. Meu Deus, que alegria. Minha cunhada tá aqui, gente. Irmã Elba, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Kelly, as pessoas que eu já falei aqui. Irmã Diva, glória a Deus pela sua vida. Bom te ver aqui. Gente, irmã Diva fala lá do Paraná. Olha como é que a gente tá chique, gente. Sejam todos bem-vindos. É um carinho muito grande receber cada uma de vocês, tá bom? Bem, se você pode, compartilha com outras pessoas, com amigos que você conhece essa live. Manda agora aí através do aviãozinho, né? Dessa gaivotinha, não sei qual é o nome disso, esse triângulozinho aí que tem aí do lado aí,
Manda para outras pessoas, eu tenho certeza que vai edificar e abençoar a vida de outras pessoas. Bem, nossa live de hoje nós vamos falar sobre duas mulheres especificamente. A história dela é bem pequenininha, bem curta, mas a gente vai dar uma, como é que eu posso dizer? Vamos transitar um pouquinho na Bíblia para você entender a história dessas duas mulheres, tá bom? A gente vai falar sobre Jeoseba e Atalia. São mulheres pouquíssimo faladas, é difícil você ouvir falar sobre elas, mas quem vai para EBD aí conhece um pouquinho da história delas, tá? A pergunta é: quem é você? Atalia ou Jeoseba? Quem é você nesse tempo? Atalia ou Jeoseba? Então vamos descobrir quem foram essas duas mulheres. Se você tem papel e caneta, pega, principalmente sua Bíblia de papel. Eu gosto da Bíblia de papel. Então se você tiver aí, pega, anota. A história dessas mulheres está lá no livro de 2 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 21, mais ou menos, mas a gente não vai ler tudo. Mas o nome, por exemplo, de Jeoseba só aparece no versículo 2 e versículo 3, tá bom? E também no livro de 2 Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 11, tá bom? Então a história dessas mulheres, elas estão lá e a gente vai poder falar um pouquinho. Deixa eu dar um resumo dessas mulheres para as nossas vidas, para a gente já saber. Quem tá me ouvindo aí, diga amém aí, para eu saber que você tá me ouvindo bem, que o som tá bom. Eu acabei de ver aqui se a minha conexão tá ok. Tô no Wi-Fi aqui para poder não faltar, né, internet. Que teve uma vez que eu fiz a live no 4G, gente, quase que a live não ia. Tava demorando, lenta. Depois que eu vi, eu falei, Jesus, acabei com meu pacote de dados. Ô, Denise, seja bem-vinda, a paz de Cristo, bom te ver aqui, meu Deus. Glória a Deus, obrigado, gente. Isso aí. Amém, tamo juntos, então. Então vamos começar falando? Glória a Deus. E quem conhece a história, como vocês sabem, vai colocando aí a folhinha. Vocês já estão me acostumando aí. Deus falou com você, já vai colocando a folhinha. Ingrid, seja bem-vinda, a paz de Cristo, minha amada. Bom te ver por aqui. Gente, eu tô com uma saudade de vocês, ó. Mas vamos lá, vamos para nossa live. Marta, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Helena, gente, deixa eu falar, Helena. Um beijo, Helena. A Helena, essa semana na igreja, ela falou, eu te vi lá na internet. E eu falei que eu ia mandar um beijo especial pra Helena. Helena tá aí, gente. Um beijo, Helena, ó. Te amo, tá? Linda. Um beijo. Lídia, seja bem-vinda à paz de Cristo. Vamos lá, gente. Já abriram a Bíblia? Segundo livro de Reis, capítulo 11, do 2 ao 3. E segundo livro de Crônicas, 22 ao 11, fala sobre a história dessas duas mulheres. Então, quem foi Jeoseba, tá bom? Jeoseba, ela foi filha do rei Jeorão, rei de Judá. Eu vou explicar um pouquinho isso aí, vamos com calma, tá bom? Então, quem foi Jeoseba? Filha do rei Jeorão de Judá. Ela foi esposa do sacerdote Jeoiada, uns nomes assim diferentes. E é o único caso registrado na Bíblia entre a união de uma princesa da casa real com um sumo sacerdote. Ela também é conhecida, em algumas versões você vai encontrar o nome dela como Jeozebate, tá bom? Que significa juro pelo nome dele. Ela tinha um meio-irmão chamado Acasias, rei de Judá, e ele foi morto por Jeú, carrasco de Jezabel, em uma tentativa de fazer uma reforma em Israel e em Judá. E ele, na verdade, ele queria acabar com a adoração ali dos deuses pagãos, tá bom? Então, Jeoseba, ou Jeozebate, salvou a vida do seu sobrinho de uma mulher que tinha um coração muito má, muito malvado. Então, Deus usou Jeoseba. Ela foi muito corajosa em tomar essa atitude, arriscando a própria vida. E ela escondeu Joás, o seu sobrinho, por 6 anos na casa do Senhor, antes que Atalia pudesse procurar e eliminar toda a descendência real, inclusive o seu próprio neto, para que reinasse em oposição a ela. Então, perceba, Jeoseba,
ela também foi uma pessoa que sofreu a perdas de pessoas como seu irmão e também de muitos sobrinhos pela crueldade de Atalia ou Atália, depende aí de como você ler, tá bom? Então ela foi uma mulher notável, brilhante na história. E agindo dessa forma, ela preservou a linhagem de Judá, de onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que mulher incrível. Eu resumi um pouco aqui a história dela para você entender, tá bom? Quero já aqui parar aqui e já dar paz do Senhor, pastora Graça, minha amiga Esther, seja bem-vinda. Bia, seja bem-vinda. Renata, seja bem-vinda. Viviane, seja bem-vindo. Olha, as irmãs que estão entrando aqui, sejam bem-vindos a essa live. É uma live que a gente faz todo sábado, estudo sobre mulheres da Bíblia. A gente tá vendo desde o início aí. Eu acredito que agora a gente vai fechar o Antigo Testamento e agora a gente vai começar a falar das mulheres do Novo Testamento. Então, do Antigo Testamento, praticamente, a gente já quase terminou e já estudamos quase todas as mulheres que aparecem lá no Antigo Testamento. Se tiver mais alguma, depois eu coloco lá no final do ano, mas eu vou seguir um cronograma que eu já fiz planejado para esse ano, tá bom? Então, próxima live aí já vai ser sobre o Novo Testamento, as mulheres que aparecem no Novo Testamento. A gente já veio aí desde dezembro do ano passado falando sobre Eva, Sara, Agar, Uda, Axa, Esther, Joquebede, e assim foi, né? E agora a gente está falando sobre duas mulheres. Quem chegou agora nessa live caiu de paraquedas. Nós estamos falando sobre Jeoseba e Atalia, ou Atalaia, ou Atália. Depende de como tá aí na sua versão da Bíblia, tá bom? Eu vou falar Atalia que eu acho mais fácil, tá bom? Então sejam bem-vindos. Quem não consegue comentar, eu já vi que tem pessoas aqui que tentaram comentar e não conseguiu, tá bom? Provavelmente eu não devo te seguir. Então você manda pra mim depois um direct lá, porque eu consigo, eu aperto o botãozinho pra você seguir, e aí você consegue comentar aqui na live e ajudar também. A gente juntas aqui crescemos no conhecimento da palavra do Senhor, amém? Então é isso, gente. Agora, quem foi Atalia? Vou dar um breve resumo antes de iniciar a história e o contexto pra gente entender. Atalia, ela foi neta de Omri. Foi um dos reis mais idólatras e perverso de Israel. Ela era filha de Acabe, provavelmente com Jezabel. A gente já falou sobre Jezabel aqui. E Atalia, ela se casou com um rei de Judá, Jeorão, fortalecendo assim uma aliança entre os reinos do norte e reinos do sul. Mas depois de alguns anos, o seu esposo morreu e o trono foi e ficou no lugar de... O seu filho, Acasias, ficou no lugar. Só que o seu filho também veio a falecer e aí Atalia assumiu o trono nesse período. E ela assassinou todos os seus netos para que ninguém viesse assumir o seu reinado, tá? Então, a fim de ela conservar ela no poder, até porque o seu pai também já havia falecido no reino de Israel, a rainha mãe, ela procurou destruir toda a descendência para ela começar a reinar. E a Bíblia fala que ela fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E ela conseguiu ainda, por um pouco curto de tempo, prazo, 6 anos, ela ainda conseguiu ainda assim ficar no reinado, tá bom? Ela conseguiu o seu objetivo. Porém, ela experimentou alguns sentimentos um pouco ruins, né? Uma alegria, porque o seu objetivo foi alcançado, se tornando rainha de Judá, mesmo após matar os seus netos, os verdadeiros herdeiros do trono. E ela também experimentou uma dor, porque ela viu o seu fracasso quando soube que ainda havia um neto vivo, que Jeoseba havia separado, havia cuidado, e ela presenciou o verdadeiro rei. Enfim, a gente vai falar um pouquinho dessas duas mulheres. Mas antes disso, eu gosto sempre de falar um pouquinho do contexto e do cenário histórico. Para quem não conhece aí, não tá vindo com a gente desde dezembro aí acompanhando a história, conseguir se conceituar naquilo que a gente está falando da palavra de Deus, amém? Quem tá me ouvindo aí, reage aí para mim para eu saber. Tá entrando algumas pessoas. A paz, minha amada, irmã Ruth, seja bem-vinda. Tem outras pessoas entrando aí. Pastora Jussiara, seja bem-vinda. Esther, seja bem-vinda. Gente, tem gente aqui que eu não consigo ver um nome. Então, você vai colocando o seu nome aqui, que eu sei que você tá entrando, que você tá falando aí, você tá participando da live. Obrigada, minha cunhada. Tô tão feliz da minha cunhada estar aqui, gente. Um beijo. Paz de Cristo.
Então vamos lá. O contexto e o cenário histórico. Vou voltar bastante aí para você entender um pouquinho. A Bíblia fala pra gente que apenas três reis reinaram sobre todo o Israel, assim eu posso dizer, sobre o Reino Unido Israel. Depois disso, os israelitas eles se dividiram. Judá, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte. Os reis de Judá, eles eram descendentes do rei Davi, tá bom? Mas os reis de Israel, não. Eles vieram de várias famílias e tribos diferentes. Então, antes do reino ser dividido, nós temos aí, eu até fiz um papelzinho. Primeiro rei foi Saul, Davi e Salomão. Esses três aqui não havia divisão, tá bom? No reinado. Não sei se dá para vocês verem aí. Depois de Salomão, o reino foi dividido. Aqui, o reino era junto, Israel. Depois ele passou dividido. Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. E aí vieram vários reis nesse período, tá bom? Eles foram divididos. Então, para você ter noção, antes da monarquia, o povo de Israel, ele era liderado, antes de ter os reis, tá bom? Eles eram liderados por juízes, e a gente já falou aqui de juízes, inclusive sobre Débora, lembra? Então, e esses juízes, eles eram nomeados por Deus para que eles viessem ser um líder, a fim de unir o povo, para que os inimigos não viessem a alcançar a terra prometida, a terra que Josué, juntamente com o povo de Israel, conquistou, que foi prometida lá para Abraão, bom? Então, só para você entender a história. E aí a Bíblia conta para nós que quando Samuel, que foi o último juiz, ele estava idoso, os israelitas, eles começaram a pedir um rei para Samuel. E aí Deus escolheu Saul como rei de Israel. Só que Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele desobedeceu a Deus. E aí Deus escolheu e ungiu outro homem como seu sucessor, que foi Davi. E aí todo mundo aí conhece a história do rei Davi, né? Dele matar o gigante com a funda e a pedrinha, enfim, não vou entrar nessa questão. E ali Deus, ele prometeu a Davi, porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, por mais que ele tenha errado, Davi, ele entendia, ele conseguia perceber o seu erro e ele se arrependia. Ele tinha um coração muito quebrantado e por esse quebrantamento, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aí Deus fez uma promessa para Davi, que o trono dele sempre teria um descendente. A gente vê isso lá em 2 Samuel 7, 16 e 17. Porém, os descendentes desobedeceram a Deus. E aí o que acontece quando uma pessoa desobedece? Teve a divisão no reino. E a Bíblia fala que o reino foi dividido, Israel ficou com 10 tribos e o reino de Judá e Benjamim com 2 tribos, que é onde permaneceu o trono de Davi, onde ainda permaneceu a linhagem de Davi. Então, eles foram divididos, mas Judá se mantiveram ali firmes e leais à lei de Deus e também ao trono de Davi, tá bom? Então, o reino de Judá, eles teve 19 reis reinando e uma rainha no período de 340 anos. E o reino de Israel, ele também teve 19 reis, só que há um período mais curto, de 200 anos, porque eles fizeram tantas coisas. Se você vê a história, todos eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por isso houve a perseguição ali da Síria e eles foram dissipados. O reino de Judá, você vai ver no final da história ali desses 340 anos, eles vão ser levados cativos pela Babilônia, tá bom? Então quem tá entendendo a história aí, dá um joinha. É muito importante eu explicar um pouquinho esse cenário, que é o que a gente lê exatamente no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. São as histórias dos reis de Israel, tá bom? Então, eu vou falar aqui resumidamente, vocês, para quem sabe, quem me acompanha aqui, a gente tem um grupo, Mulheres da Bíblia, um grupo no WhatsApp, e toda vez que a gente termina uma live como essa, eu disponibilizo o material para vocês, tá bom? Então, tudo isso que eu tô falando, eu sempre coloco lá. Nesse material que eu fiz hoje para disponibilizar para vocês, que fala sobre Jeoseba e Atalia, que são as 2 mulheres que a gente vai falar,
Eu coloquei um pouquinho da história dos reis de Israel. Então, eu vou colocar ali o nome dos 19 reis, tanto do reino de Israel, quanto do reino de Judá. E um resumo de quem era quem, para facilitar. Aqui na live não vai dar tempo de falar de todos eles. Mas eu quero explicar para vocês em que período essas duas mulheres aparecem, tá bom? Então, a gente vai falar aqui exatamente... Vou pegar minha colinha aqui, gente. Eu tive que fazer um cartaz com muito amor e carinho. Eu tentei fazer isso aqui, eu acho que eu fiz umas 4 vezes esse papelzinho aqui. E queria ter feito que ficasse mais bonito para vocês. Então, vamos lá. Ó. Como eu já disse, Saul, Davi, Salomão, o reino foi dividido, Israel e Judá. No reino de Israel, botar aqui, ó. Tiveram 5 reis... E aí a gente vai falar desse tempo agora. Depois desses 5 reis veio Omri, veio Acabe, veio Acasias, veio Jorão e veio Jeú. E para baixo depois ainda tem a história de mais 9 reis. Então a gente está lá no livro de 2 Reis, capítulo 11, e a gente está falando exatamente desse período aqui, onde contempla essas pessoas. Isso no reino de Israel, tá bom? E aí quando chega em Judá, no mesmo período de tempo... Em Judá, apenas 3 reis ainda, que é da descendência de Davi, 3 reis. E aí veio Josafá, Jeorão. Então perceba, gente, não é a mesma pessoa. Aqui é Jorão e aqui é Jeorão, tá? Então às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe que existe uma siglazinha que muda, que é uma outra pessoa. Então aqui, Jorão ele foi rei e aqui também, filho de Josafá, Jeorão, foi rei. Depois a gente tem aqui, ó, Acasias, filho de Jeorão. E aqui a gente também tem um Acasias, só que esse Acasias aqui é filho de Acabe. Então é muito importante a gente ver, ó, no mesmo período tinham 2 pessoas praticamente com o mesmo nome. Só que um governava no reino de Israel e o outro governava no reino do sul, o reino de Judá. Depois de Acasias teve Atalia, que é o que a gente vai falar hoje, e o seu filho, o seu neto, na verdade, Joás. E é muito importante eu dizer, eu até coloquei aqui, não sei se vai dar para vocês verem, que Jorão era primos de Acasias. Por quê? Porque Atalia, ela era filha de Acabe, ou seja, Atalia, que agora estava no reino de Judá, ela era filha de Acabe, rei de Israel. E Jeorão, ele casou com a filha do rei de Judá buscando uma aliança. Ou seja, os reinos estavam divididos. Acabe tinha uma filha. Essa filha se casou com o rei de Judá. Vocês estão conseguindo entender? Exatamente, amor. Pessoas diferentes com nomes iguais. Se casou e ali eles queriam fazer uma aliança, juntar. Só que você conhece a história de Acabe e de Jezabel. Eles foram os piores reis de Israel. Eles... tinham muitos, como eu posso dizer, eles serviam a Baal, a outros deuses, e aí com essa união, tentando juntar Israel e Judá, eles começaram a fazer, sabe o quê? A perverter, começaram a fazer Judá a cair na mesma questão de idolatria que eles já tinham. Então, eu coloquei aqui, espero que vocês consigam entender mais ou menos, a gente vai falar desse cenário histórico aqui. Eu achei melhor trazer esse papelzinho para vocês, porque eu mesma fiquei confusa na hora de estudar. Eu falei, gente, deixa eu fazer alguma coisa mais didática. Não sei se dá pra vocês acompanharem aí, mas foi com muito carinho, tá? Que eu preparei. Então, gente, vamos lá. Israel, estamos falando do reinado de Israel. Quem foi Omri? Omri foi um comandante do exército. Ele foi proclamado rei depois que Elá foi morto. E ele venceu todos os seus rivais e estabeleceu lá em Samaria como a capital do reino de Israel. Ele foi uma pessoa muitíssimo idólatra, tá bom? Quem foi o seu filho dele? Acabe. Acabe ficou famoso por ele ser o pior rei de Israel e por ele se casar com Jezabel. E a gente já falou na live passada sobre Jezabel, que ela perseguia todos os profetas de Deus. E assim, Deus fez o quê? Deus falou como seria a destruição da família de Acabe. Acabe morreu em batalha contra o rei da Síria. E você vai entender isso aí daqui a pouquinho. Aí, quem ficou no lugar de Acabe? Estamos falando do reino do norte, reino de Israel. Acasias. Acasias era filho de Acabe. E quando
quando o seu pai veio a morrer, ele também morreu pouco tempo depois. E ele também seguiu os mesmos caminhos de seu pai. Ele fez aquilo que era mal e que desagradava ao Senhor. Ele continuava com a idolatria fortemente em Israel. E aí, depois de Acasias, Jorão, seu filho, assumiu. Só que Jorão, ele conseguiu ser pior do que o seu pai, Acasias. E ele morreu juntamente com o seu primo de Judá, que se chama Acasias. Então, o pai de Jorão se chama Acasias, e Jorão, ele morreu juntamente com o seu primo de Judá, que também se chamava Acasias. Lembra da aliança que eu falei? Foi nesse período aí. Depois que eles morreram, eles foram assassinados por Jeú. Jeú, ele se tornou o próximo rei no lugar de Jorão. Jeú já não era filho de Jorão. Jeú, ele era o comandante do exército e ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus para se tornar rei e destruir a família de Acabe, toda a família. Ele matou Jezabel, os descendentes de Acabe, os profetas de Baal, mas mesmo assim, o reino do norte continuou com a idolatria aos outros deuses. Quem tá entendendo a história até aí, manda um joinha, diga amém, glória a Deus. Bem, gente, eu preciso aqui falar um pouco de história para vocês entenderem o cenário que Atalia e Joseba estavam. Desse jeito, né, pastora Graça? Misericórdia. Falamos um pouquinho dessas pessoas, desses reis lá em Israel. Agora vamos ver o que está acontecendo lá no reino de Judá, tá bom? Reino de Judá, Josafá, filho de Asa. Quem foi Josafá, gente? Foi uma pessoa que obedeceu a Deus. E ele procurou reduzir a idolatria em Judá. E aí, ele morreu. Quem veio assumir o seu lugar foi Jeorão, filho de Josafá. Jeorão se casou com Atalia, que é filha de Acabe. Então, Jeorão, filho de Josafá, de um homem que foi temente a Deus, que procurou acabar com a idolatria, Jeorão casou com quem? Com a Atalia. Filha de quem? Acabe. E muitos estudiosos dizem que com Jezabel também, que ela era filha de Acabe e Jezabel. E aí, o que aconteceu? Quando ela se casou com Jeorão, começou a corromper Jeorão. Ele foi começado a ficar influenciado. Não mais pelo aquilo que ele aprendeu do seu pai, mas ele ficou influenciado pela sua esposa, pelo que a sua esposa vivia lá em Acabe. Forte isso, né? Então ele começou ali, Jeorão, se desviar do caminho do Senhor. Jeorão teve um filho, que também foi Acasias. Atalia e Jeorão tiveram um filho que também se chama Acasias, lembra? Primo de Jorão, lá do reino de Israel. Então, Acasias, ele também foi um rei ruim, tá bom? E ele foi assassinado por Jeú, comandante lá do exército que Deus tinha ungido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois que Jeorão, que é o esposo de Atalia, morre e seu filho Acasias morre, Atalia, agora, depois, sabendo da morte de tudo, começou a matar todos os seus netos, ou seja, para que ninguém mais assumisse o trono. E aí sim, ela começou a reinar em Judá, tá? Só que nesse período, uma mulher chamada Joseba, e a gente vai falar sobre ela, vai lá e esconde um dos seus netos, filho de Acasias, que era irmão de Joseba. E esconde. E aí, depois de 7 anos, ela coloca Joás ali. Joás, ela é filho de Acasias, com Atalia. Mas, por Joseba ter escondido ele na casa do Senhor, ensinou a Bíblia, ensinou os preceitos, Joás, ele veio a ser rei. E Atalia descobriu, Atalia foi destituída do trono. E aí, o que acontece? Joás entrou no poder e foi um bom rei para Israel. Então, tudo isso foi para você entender esse cenário, tá bom? No estudo que eu compartilho lá no grupo, tem exatamente falando sobre isso, tá bom? Então, vamos voltar agora para a história de Joseba e Atalia. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 16 e 19. Diz assim a palavra do Senhor.
E eu tô fazendo assim bem didático, bem devagarzinho, gente, para vocês poderem também ter essa curiosidade de ler a Bíblia, entender a Bíblia. Então, quando vocês forem ler aí na casa de vocês, vocês vão conseguir ler com mais facilidade, porque você vai lembrar da história, tá bom? Porque a Bíblia a gente sabe, né? A gente tem lido lá no nosso grupo que ela não tá na sua ordem cronológica. Então é muito importante a gente fazer a leitura dessa forma, tá bom? Bem, vamos lá. Segundo Reis 8, 16 e 19 diz assim: E no 5º ano do rei Jorão, filho de Acabe, estamos falando de Israel, rei de Israel, reinado ainda Josafá em Judá. Ou seja, Jorão tá reinando, Josafá tá reinando em Judá. Começou a reinar Jeorão, ou seja, Josafá veio morrer e começou o filho de Josafá, Jeorão, que casou com Atalia. Filho de Josafá, rei de Judá. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, ou seja, Jeorão não andou no caminho dos seus pais, Josafá, que andou no caminho do Senhor, mas andou no caminho de Israel, ou seja, fizeram o que a casa de Acabe estava fazendo, idolatria. E tá lá, porque tinha por mulher a filha de Acabe e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir Judá. Por quê? Por amor a Davi, seu servo. E como tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e para os seus filhos. Ou seja, Deus já havia prometido para Davi que não faltaria sucessor no trono até que viesse o nosso Salvador. Então, existia uma promessa de Deus e Deus ele é fiel às suas promessas. Coisa linda, né? Glória a Deus por isso. Ou seja, aqui, Jorão e Jeorão, eles reinaram no mesmo período. Mas Jorão, ele veio morrer e agora o seu filho Acasias reina no seu lugar ali em Judá, tá bom? No livro de 2 Reis, agora, no capítulo 8, versículo 25 e 27, diz assim: No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano, ou seja, Acasias, filho de Jorão, lá em Judá, só reinou 1 ano. E era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal ao Senhor, como estava na casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Então, tudo aquilo que eu já falei pra vocês, eu só tô provando pra vocês na Bíblia aonde que tá escrito, tá bom? Pra vocês entenderem a história. Agora, vamos caminhar mais um pouquinho. Segundo livro de Reis 8, versículo 28, diz assim: E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão, e eles fizeram uma aliança. Então, vou parar aqui rapidinho, porque a gente vê o nome de uma pessoa ali, ó. Rei da Síria. Síria era inimigo de Israel. Azael, mas espera aí, esse nome não me é estranho. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que no livro de 2 Reis 9, do 1 ao 12, a gente vê que, no primeiro livro de Reis, na verdade, a gente vê que Deus, depois que Elias saiu da caverna, Deus deu uma ordenança para ele. Ele deveria ungir Eliseu, Azael e Jeú. Essas 3 pessoas. Só que Elias só ungiu Eliseu. E aí Eliseu ficou com a incumbência de ungir Azael, rei da Síria, ou seja, o inimigo, e Jeú. Gente, por quê? Lá atrás, porque Deus já sabia da idolatria e tudo que ia acontecer. E Deus mandou exterminar a casa de Acabe. Então Deus já tinha se antecipado lá, mandado ungir essas pessoas, porque eles seriam as pessoas que iriam matar o reino de Israel, todas as pessoas que estavam idólatras naquele tempo. Toda a casa de Acabe, todos os seus descendentes. Então a gente vê isso lá no livro de 2 Reis 9, 1 ao 2, diz assim: O profeta Eliseu estava ungindo Jeú para ser rei de Israel. Jeú ainda não era rei de Israel. A gente está vendo ali que quem era rei de Israel era Jorão. Para ser rei de Israel. E a gente vê lá na história, em 1 Reis, que eu acabei de falar aqui para vocês, 19, 16 e 17, que Deus mandou Elias ungir quem? Azael como rei da Síria. Ou seja, Deus mandou Elias ungir um inimigo de Israel. Mas para quê? Porque Deus pega até os inimigos para poder servir de castigo para aqueles que desobedecem, para o próprio povo dele. E aí,
Só que Elias não fez. E como passou todo o cajado, né, vamos dizer assim, para Eliseu, quando Eliseu assumiu o chamado de Elias, quando Elias foi levado, eu não vou entrar nesse aspecto, porque a gente está falando sobre outros personagens da Bíblia, mas essa é a história. Então, Eliseu, agora como profeta, ele teria como objetivo o mesmo objetivo de Elias, de continuar a carreira de Elias, que era ungir agora tanto Azael quanto Jeú, tá bom? Pra quê? Qual era o objetivo? Destruírem o culto a Baal que estava acontecendo. O povo de Deus, eles estavam muito, muito, muito corrompidos. Então, vocês lembram do que aconteceu no Monte Carmelo lá, quando Elias orou, arrumou o altar, Deus lá jogou o fogo dos céus e ele matou a fio de espada os profetas de Baal e Acera. Então, nesse momento, Deus pediu para que Elias ungisse essas pessoas para dar continuidade a esse processo de destruição de Acabe, da sua família, todos os seus descendentes e todos aqueles que estavam adorando a outros deuses. E aí quem ungiu foi Eliseu, tá bom? Então só para vocês saberem, vamos voltar agora para a história. Ingrid, seja bem-vinda, irmã Rita, seja bem-vinda, quem tá entrando aqui. Shirley, a paz do Senhor, Glória, bom te ver aqui, minha amada. Gente, tem algumas pessoas que eu não sei o nome, vai colocando aqui, às vezes o nome não aparece pra mim. Se eu não te sigo no Instagram, você coloca aqui pra mim, tá bom? Às vezes você tenta mandar mensagem, é porque eu não te sigo. Alessandra, seja bem-vinda, bom te ver aqui. Meu Deus, que alegria, glória a Deus. Gente, a gente está falando sobre duas mulheres hoje, sobre Jeoseba e Atalia. Quem é você nesse tempo? Para isso, para falar dessas duas mulheres, eu precisei explicar um pouquinho do cenário e do contexto histórico. É um pouquinho cansativo, mas você já vai entender aquilo que Deus tem para o seu coração. Fica comigo até o final, tá bom? Então vamos lá, livro de 2 Reis, capítulo 9, versículos 6 e 9. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a cabeça e disse: assim diz o Senhor de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor e sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que se vingue o sangue dos seus servos e dos profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Jezabel matava os profetas de Deus. Jezabel, ele matou muitas pessoas que serviam a Deus. Então, quando ele foi ungido, ele tinha essa missão. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei Acabe e todo homem, tanto o encerrado como o absorvido em Israel. Então aqui, já falei sobre isso, a casa de Acabe aqui foi toda morta, gente. Toda morta por Jeú, tá bom? Vamos lá, 2 Reis 9, 21 ao 24, e disse assim, ó. E disse Jorão, aparelha o carro, e aparelharam o carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, quem era Acasias? Era filho de Atalia. Cada um com seu carro, e saíram ao encontro. Lembra que eles fizeram uma aliança? Eu falei ali no início? Então, eles fizeram ali uma aliança. Eles estavam corrompendo agora... Israel já estava corrompido, agora eles estavam querendo corromper Judá com a idolatria. E eles fizeram uma aliança. Só que nesse momento, o que aconteceu? E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. Ou seja, ele não entendeu, que encontrou com Jeú. E Jeú já tinha sido ungido a rei em seu lugar e ele não sabia. E Jeú tinha um objetivo, tinha que matá-los. Entendeu? Então... olha o que Jeú responde. E ele disse que paz, enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas feiticeiras são tantas. Ou seja, ele falou assim, que paz? Se a tua mãe tá corrompendo todo mundo, só tem prostituição na casa de Deus, tem tantas feitiçarias, tantas coisas ruins, que paz? Aí Jorão, na mesma hora, começa a fugir e grita para Acasias, seu primo, traição, traição. E Jeú vai lá com um arco e mata os dois. Ele feriu tanto Jorão com arco e flecha e também Acasias, e os dois morrem. Lembra que eu falei que os dois primos morrem? Então aqui a gente agora entra na história exatamente, esse era o contexto. E a gente entra agora na história de Atalia e Jeoseba. Então, a Bíblia fala lá no livro de 2 Reis 11, que foi o nosso texto que a gente falou lá no início, que após a morte de Jeorão e o do seu filho Acasias,
Vendo também que o reino do norte, toda a linhagem do seu pai, de Acabe, havia sido destruída em Israel, Atalia, com uma ânsia pelo poder, ela começou a se envenenar de tal forma a ponto dela ser capaz de matar os seus próprios netos para garantir o trono de Judá fosse apenas para ela. Gente, qual mulher é capaz de matar os seus próprios parentes? Atalias, ela conseguiu alcançar seu objetivo e ela reinou em Judá e ela começou a promover em Judá a adoração a Baal. E ela se desviou cada vez mais do caminho do Senhor. Porém, e aqui a gente fala sobre agora Jeozeba. Jeozeba, ela vendo o que Atalia estava fazendo, ela conseguiu esconder o mais novo, que foi o pequeno Joás, antes que a rainha, que agora assumiu o trono, pudesse assassiná-lo juntamente com os outros filhos de Acasias. Então, ela escondeu o menino, tá? Para que ele não fosse morto. E ela escondeu o menino e a ama do menino, quem cuidava do menino. Aonde que ela escondeu? Numa recâmara. Ela escondeu dentro da casa do Senhor. E por isso, Joás não foi morto. E a própria Atalia, ela esteve no poder durante 6 anos. E durante esse tempo, 6 anos, Joás, o menino, permanecia escondido. Ela não sabia da existência da vida desse menino. E aí, quando Joás estava com 7 anos de idade, Jeoiada, que é o esposo de Jeozeba, levou Joás para o pátio, fortemente protegido por guardas e também pelo povo, pelos oficiais do exército. E ali, ele com 7 anos de idade, proclamaram ele como rei de Israel. Então, imediatamente, Jeoiada pegaram as tropas, derrubaram todos os altares que Atalia tinha feito para Baal. E ali, eles começaram a criar Joás no caminho do Senhor. Ele já estava criando durante esses 7 anos, já vinha ensinando Joás no caminho do Senhor. Então, Joás, ele foi criado na casa de Deus por Jeozeba e pelo seu marido, que era sacerdote, Jeoiada. Joás, a Bíblia fala que ele reinou durante 40 anos. E durante o reinado de Joás, teve muitas reformas ali no santuário, muitas coisas positivas, muitas coisas foram feitas para restaurar a adoração e a comunhão ao Senhor. Então, mesmo essa mulher, Jeozeba, sendo mencionada apenas em 2 versículos na Escritura, ela foi uma mulher muito sábia, porque ela escondeu o pequeno Joás, o filho mais novo do seu irmão. Seu sobrinho, Joás era seu sobrinho. Ela escondeu o filho mais novo do seu irmão, até que ele pudesse ter uma idade de assumir o trono que pertencia a ele por direito. Então, aqui a gente já aprende algumas verdades com essas 2 mulheres. Eu quero compartilhar com você. Jeozeba era uma mulher profundamente temente a Deus. Profundamente temente a Deus. E ela compreendia as questões políticas que estavam acontecendo. Por isso foi necessário eu falar tudo o que estava acontecendo. Os planos de Deus cumprem, aleluia. Exatamente, pastora Graça, os planos de Deus se cumprem. Não adianta, existia uma promessa que existiria um sucessor no trono de Davi. E Deus, ele faz assim, ele pega pessoas para que a promessa dele se cumpra. A palavra de Deus não cai por terra. Então, se você tem uma palavra na sua vida, você tem o suficiente. Você tem a palavra do próprio Deus. Então, creia. Independente da situação, pode parecer de morte, de luto, de dor, vai acontecer. Então, Jeozeba ali, independente do cenário político que estava acontecendo, daquela matança total, daquela disputa pelo trono de Israel, pelo trono de Judá, ela não teve mesmo. Mesmo ela sabendo dos riscos que ela corria, ela foi corajosa. Ela arriscou a sua própria vida para fazer aquilo que era certo perante Deus. Ela salvou a vida de um menino, ela salvou a vida de Joás, o futuro rei de Israel, que deu ali a continuidade na descendência de Davi. E é aqui da onde viria Jesus, o Messias, oh glória. A pergunta é: o que aprendemos com essas 2 mulheres, Jeozeba, em contraste com Atalia?
Quem é você nesse tempo? A Thalia era do tipo de mulher que eu e você, nunca devemos ser. Já a Jeoseba é o tipo e modelo de mulher que eu e você precisamos e devemos ser. Uma respira morte, a outra transpira vida. Uma tem maldade no coração, a outra tem bondade. Então perceba, elas tinham um convívio muito próximos. Ela era cunhada, gente. Agora perceba, mesmo com esse convívio próximo, Jeoseba, ela não se deixou influenciada pelo status, pelo poder que o seu irmão tinha, pelo que a sua cunhada tinha, por eles serem rei de Judá. Então ela se manteve firme aqui, nos princípios da palavra. Seu esposo era sacerdote, então ela se manteve firme a tudo aquilo que ela ouviu. Ela tinha conhecimento da palavra, ela tinha conhecimento da promessa. Ela sabia que sob o trono de Judá havia uma promessa. Que havia uma promessa que foi feita a Davi. E que ia se manter firme essa promessa. E ela fez questão de ajudar isso. O que a irmã Diva colocou? Deus cuida para que os seus propósitos sejam cumpridos. Por mais que não estejamos entendendo a situação adversa, Deus está cuidando para promover vitória. Oh, glória! É verdade! Deus é fiel à sua palavra, exatamente. E sabe o que eu aprendo aqui? Guarda isso. Outras pessoas fazem e pensam que não pode mudar o que já era para ser mudado, referente à palavra de Deus. Então, o que as pessoas pensam ou falam não pode mudar aquilo que é para acontecer. Tem muitas pessoas falando muita coisa sobre a tua vida, sobre os teus projetos, achando que você não vai realizar nada, mas Deus te deu uma promessa. Então não escuta, não seja influenciado, porque se tem alguém decretando e falando morte na tua vida, tem gente falando que não vai acontecer, mas Deus já liberou uma palavra na minha e na sua vida. Então guarda uma palavra no seu coração. A maneira pela qual eu e você, a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta, a maneira como eu e você, a gente se relaciona com as pessoas na nossa volta, vai determinar a autoridade e a santificação diante de Deus. Que a gente venha entender esse princípio. Jeoseba entendeu esse princípio. Ela se portou, ela se relacionou com autoridade, ela não desonrou princípios, ela continuou acreditando na palavra. Ela não se deixou influenciar por aquilo que a Thalia falava. Exatamente, irmã Diva, sejamos luz para realizar e viver os propósitos de Deus em todo e em qualquer lugar. Então, gente, guarda uma palavra no seu coração. Obediência aos princípios da palavra é algo que é inquestionável, é inegociável. Deus deseja que eu e você continuemos com obediência aos princípios dessa palavra. Isso aqui é algo que é inquestionável, é inegociável. Não é porque que a irmã do nosso lado, que também se diz cristã, que você vai imitar ela. Se você sabe que ela não está andando de acordo com a palavra de Deus, se você sabe que ela está fazendo algum princípio que fere a palavra de Deus, então ela não é companhia para a tua vida. Você não tem que andar com ela. Você entende? A Bíblia fala em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos. Então não está dizendo que a gente não precisa falar. Elas tinham um relacionamento. Porém, o versículo continua. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quer ver a Deus? É santificação. É obediência à palavra. É cumprindo o que está aqui. Se o irmãozinho do lado, a irmãzinha do lado não quiser fazer, não quiser se santificar, santificação é um princípio. Então, existem práticas que não são negociadas. Não tem como você negociar. Tem que fazer, pronto, acabou. Então, enquanto a Thalia estava perseguindo o quê? A realização do seu próprio desejo, do seu próprio eu. Ela queria se satisfazer. Ela tinha um ego, uma vontade, um desejo. E muitos estão assim, procurando e planejando sempre o seu próprio eu. Ela estava sendo cruel com outras pessoas. Ela estava planejando mal. Ela estava assassinando vidas, pessoas. E aí sabe o que eu aprendo? Que existem pessoas assim. Que pessoas que visam tanto o seu umbigo, visam tanto o seu crescimento, seja profissional, espiritual, em qualquer área,
que machuca outras pessoas, que ferem outras pessoas. Tem pessoas querendo assumir lugares e para elas assumirem esses lugares, elas estão exterminando, elas estão eliminando as pessoas que estão na sua volta. Então, tem muitas pessoas que para conquistar aquilo que quer, é capaz de eliminar pessoas. E quando eu falo eliminar pessoas, eu não falo aqui somente de morte. Eu falo aqui de morte física, eu falo aqui também de palavras. Gente, tem muitas palavras que são lançadas na minha vida, na sua vida, que é pior do que uma morte. Só para conseguir o lugar. Exatamente, marido. Passam por cima de pessoas. Tem gente que para conseguir o seu lugar, o lugar que você tá, seja no seu trabalho, seja na liderança, cria situações, fofocas, contendas, fala mal de você. E pior, tem gente que elimina até os seus próprios parentes, as pessoas mais próximas. Então, cuidado para você não ser a Thalia nesse tempo. Quem faz isso é a Thalia. Quem cria discórdia, confusão, fofoca, quem fala mal, quem puxa o tapete, é a Thalia. Então, cuidado para não ser a Thalia nesse tempo. Você não foi criado para ser pedra de tropeço na vida de ninguém, para fazer ninguém cair, não. Nós fomos criados para ajudar pessoas, para ser Jeoseba, para influenciar, para salvar vidas. Exatamente, irmã Rose, inveja. Tem gente que tem inveja. Então, gente, sabe uma frase que eu vi num lugar, eu anotei aqui e salvei? Para que o mal triunfe, basta só que eu e você fiquemos de braços cruzados. O problema é que tem muita gente que é boa, que é do bem, e que tá assim, ó, de braços cruzados. Se você também não fizer nada, se você não tiver coragem para reagir como Jeoseba teve. Jeoseba tinha risco de perder a sua própria vida, mas ela não pensou nela. Tem muita gente assim, mas eu sou boazinha, mas tem coisas que eu e você precisamos fazer. Se você também não fizer, você também tá sendo a Thalia. Se você não se manifestar, você também tá sendo a Thalia. Então, cuidado. Para que o mal venha dominar a gente vê esse caos que está acontecendo na nossa política. E a gente vê muitas pessoas não se posicionando nesse tempo. Estão de braços cruzados, de boca fechada. O que a irmã Diva colocou aqui? Não podemos permitir que as situações nos façam sair do caminho da realização do propósito de Deus. Exatamente! Cuidado com isso, gente. Deus sempre vai cumprir assim com a sua palavra. Irmã Rose botou, como Saul tinha inveja de Davi e perseguia sem razão e sem motivo. Exatamente. E sabe o que eu aprendo? É que existem muitas pessoas, guarda isso. Existem muitas pessoas que procuram ansiosamente mudar as circunstâncias, já percebeu? Tem um monte de gente que começa a apontar, não, o que está errado é isso, tem que fazer dessa forma, não sei o quê. Mas elas não estão dispostas a mudar a si mesmo. E aí por isso que elas permanecem dentro do seu limite, dentro dessas circunstâncias. Ela acha que o problema está sempre no outro e não nela. Então entenda, o problema não está no outro, mas no ego que habita dentro de você. Isso não vem de Deus. Então pare, em nome de Jesus, de agir como a Thalia. Thalia, ela age de maneira manipuladora. Gente, ela deseja controlar pessoas, ela deseja controlar coisas. Ela deseja controlar a maneira como você vai se relacionar com o outro. E ela te descarta. Para Thalia, você é descartável. Você não interessa. Quem é a Thalia não glorifica a Deus. Agora, Jeoseba, gente, ela demonstrou uma coragem. Ela enfrentou ameaças de morte. E ela estava lutando pela vida de uma outra pessoa. Ela não estava nem lutando por si mesma. Que a gente venha ser Jeoseba nesse tempo. Que a gente venha entender o que o outro precisa. O que o nosso próximo, o nosso irmão, as pessoas precisam. E que a gente venha lutar pelo outro. Ao invés de olhar para o nosso ego, para o nosso umbigo, para querer favorecer somente a nós. Por isso que a Bíblia fala amar ao próximo como a si mesmo. Então é você fazer pelo próximo aquilo que você gostaria.
Exatamente, irmã Diva, permanecem na aparência do bem, na hipocrisia. Isso não é de Deus. Tem muita gente que tem aparência, mas não faz, não cumpre princípios, não age. Gente, isso é hipocrisia. Joseba demonstrou coragem. Ela lutou pela vida de Joás. Mas com a intenção de quê? De fazer aquilo que era certo, a fim de que o plano de Deus para sua vida se completasse. Sabe o que eu aprendo? Que chega uma hora em que é preciso, guarde isso, chega uma hora que é preciso parar de esperar pela mulher que eu e você desejamos ser e começar de fato ser essa mulher. É muito bom a gente falar, mas a gente precisa começar a agir e ser. É muito fácil a gente dar uma palavra de motivação, de ânimo e tudo mais, mas a gente precisa atitude, fazer. Então, é necessário a gente parar de esperar, que a gente acha que vai vir uma força, um sobrenatural que vai nos envolver e a gente vai ter essa coragem, essa ousadia. Não! É fazer! Independente da situação, mesmo que tenha morte no cenário, você vai lá e ter atitude, você fazer. Joseba não se preocupou com ela se preocupou em salvar a vida de Joás. Deus está dando coragem para mulheres nessa tarde aqui, ó. Deus está dando coragem para algumas mulheres tomarem decisões que estão travadas, ó, há muito tempo na tua vida, que já era para você ter feito e você não se manifestou. Deus está te dando coragem para sair de situações. Deus está liberando respostas, coisas que já era para você ter feito, se posicionado e você não se posicionou. Deus está falando, você é Joseba hoje. Pega essa coragem em nome de Jesus. Gente, ela pôs a própria vida em risco, mas ela sabia que aquilo que ela carregava, aquilo que ela ia fazer, vinha de uma promessa de Deus. O chamado de Joseba, presta atenção nisso. Isso vai mudar o teu conceito, o teu pensamento, isso mudou o meu. O chamado de Joseba era exatamente esse. Tem noção? Você já descobriu qual é o teu chamado? Para aquilo que você foi feito, para influenciar? Qual é o teu chamado? O chamado de Joseba era exatamente esse, gente. Não é fácil colocar sua própria vida em risco e esconder uma criança. Ela escondeu uma criança durante 6 anos. Eu não sou mãe ainda, mas de vez em quando eu escuto o vizinho aqui do lado, a criança chorando. Quem é mãe aí sabe do que eu tô falando. Como se esconde uma criança recém-nascida até os seus 6 anos, pela madrugada? O choro, como abafa? Fala pra mim. Sabe o que eu vejo? Que tem gente aqui que sabe qual é o chamado, mas tem medo de largar o que é da terra para abraçar aquilo que Deus mandou ela abraçar, para abraçar o chamado dos céus. Tem muita gente presa às coisas terrenas. Sabe qual é o chamado, sabe o que tem que fazer, mas não assume. O chamado de Joseba era esse: guardar Joás, cuidar de Joás, esconder Joás, para que a palavra de Deus se cumprisse. Qual é o teu chamado? Para de ter medo. Deus está dando coragem para você hoje assumir de uma vez por todas aquilo que Ele colocou na tua mão para você fazer, que vai influenciar pessoas, que vai ajudar pessoas. Sabe o que eu vejo? É tempo de coragem. Deus deseja levantar mulheres aqui nesse grupo com coragem. Gente, a Bíblia diz para nós que ela, percebendo que todos os filhos do seu irmão, Acasias, estavam sendo mortos por Atalia. Atalia era uma mulher má, cruel, egoísta. Ela decidiu esconder o filho do seu irmão, seu sobrinho, o filho mais novo dele, no templo. Sabe o que eu vejo? Ai de nós se Joseba não tivesse tido coragem de agir naquele tempo. Ai de nós se Joseba ficasse de braços cruzados e não ter feito nada e toda a descendência viesse a morrer. Você tem noção da importância que eu e você a gente tem na caminhada? É claro que se você não fizer, Deus vai levantar outro, porque a palavra de Deus vai se cumprir de qualquer jeito. O Messias ia vir. Deus ia dar um jeito, outra pessoa ia ser usada, não ia ser Joseba. Mas o nome dela aparece na Bíblia justamente porque ela teve coragem, ela agiu no tempo certo. Então Deus está falando para pessoas aqui, é tempo de agir. O segredo é exatamente o que o meu esposo colocou. O segredo é que a criança ficou guardada no templo. O templo é lugar de refúgio. Oh, glória a Deus, aleluia. No templo há proteção.
Então, ai de nós se ela não tivesse tido coragem de enfrentar a malvada da Atalias arriscando a sua própria vida. Então, tem gente aqui que precisa entender o chamado que Deus colocou nas suas mãos. Gente, por favor, foi difícil para eu entender isso, mas hoje isso está bem claro na minha cabeça. O chamado de Deus na minha vida e na sua vida não tem a ver com a nossa realização pessoal. Tem gente confundindo chamado com realização pessoal. Chamado de Deus tem a ver com a gente fazer a vontade de Deus, para que outras vidas sejam alcançadas pela graça de Jesus. Então entenda de uma vez por todas que chamado não tem a ver com a nossa realização pessoal aqui na terra. Nós não somos dessa terra. Tudo que você venha conquistar e conseguir nessa terra vai ficar aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Então, o nosso chamado é fazer a vontade do Pai. É fazer que vidas sejam alcançadas pela graça de Jesus. E enquanto eu e você a gente não faz, sabe o que está acontecendo? Pessoas estão sendo mortas pela mão de Atalias. Existem um monte de Atalias por aí. E pessoas estão morrendo, vidas estão padecendo. E sabe o que é pior? Que durante o julgamento final, essas vidas que estão morrendo vão ser cobradas de mim e de você, porque a gente não se posicionou. Então, em nome de Jesus, seja uma Jeoseba nesse tempo. Jesus está voltando. Receba coragem para exercer o seu chamado, o chamado de Deus na sua vida. É tempo de salvarmos Joás. É tempo de ensinarmos Joás. É tempo de cuidar de Joás. Aí você pergunta, mas Karine, quem é o meu Joás? Vou te responder. Exatamente, Maeba, o nosso chamado é para o outro. Não tem nada a ver com a gente, não é realização pessoal. Karine, quem são os nossos Joás? Eu vou dizer quem são. São as pessoas que Deus tem apresentado a você. São as pessoas que estão à sua volta, talvez no seu ambiente de trabalho, na sua caminhada. Pessoas que algumas já conhecem Jesus, mas precisam de um fortalecimento espiritual e você que vai ajudar. Pessoas que ainda não caminham com Jesus. Pessoas que estão oscilantes na caminhada. E você vai ser uma Jeoseba. Você vai ajudar, você vai ensinar, você vai ajudar essa pessoa a orar, a buscar junto, a ler a palavra junto. Seja Jeoseba nesse tempo. Salve um Joás da morte espiritual, da mão de Atalia. Ensine, ame, cuide, ajude, oriente. Mas não deixa passar essa oportunidade que Deus está te dando nesse tempo. Não deixa que as vidas que estão aparecendo nas suas mãos para serem cuidadas sejam perdidas. É verdade. Olha o que o meu esposo colocou. É verdade. Talvez seja algo pequeno, Joás, mas uma hora vai crescer. Gente, Joás cresceu. Joás se tornou rei. Foram 40 anos. Então, Jeoseba, ela não foi apenas uma mulher corajosa, mas ela também foi muito sábia. Como meu esposo colocou aqui, ela escondeu Joás no melhor lugar. Ela escondeu o pequeno príncipe, futuro rei de Israel, na casa do Senhor. Agora a pergunta é, como Atalia, que era adoradora de Baal, gente, jamais Atalia ia achar que tinha alguém escondido na casa do Senhor. Ela nunca ia entrar lá, era adoradora de Baal. Então ela não teria pretensão. Então olha como Deus deu sabedoria para ela ali, para esconder o menino na casa do Senhor. Sabe o que eu aprendo? Que é nesse lugar que eu e você devemos levar os nossos Joás. Deus tem colocado muitas pessoas na nossa vida. Nós temos que convidar essas pessoas para estar na casa do Senhor. Já percebeu que tem um monte de amizades que você sai, você recebe convite para passear, para comer fora, para tirar fotos? É uma amizade linda. A gente vê um monte de post na internet. A pessoa tem tempo para poder sair, se divertir. E não tenho nada contra. Ontem mesmo eu encontrei com pessoas muito queridas que estão morando em outro estado. E foi um carinho muito grande poder rever os meus amigos. Mas o problema tá que tem pessoas que fazem tudo isso com esse tipo de amizade, mas tem vergonha de convidar essas pessoas para irem à igreja. Tem vergonha de convidar para ir à casa do Senhor. Sabe o que é isso? Sabe quando você não se posiciona dessa forma? Sabe quando você não faz um convite desse? Você está sendo uma Atalia e não uma Jeoseba. É complicado, é dura a palavra, né? Não é o que eu gostaria de falar, não, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Sabe o que eu aprendo?
que quanto mais uma pessoa ela espera para fazer algo que ela deveria ter feito, maior é a chance dela nunca fazer. Você fala assim, não, eu tô esperando a oportunidade certa para convidar minha amiga, tô esperando a oportunidade certa para convidar uma pessoa. Essa oportunidade nunca vai chegar, porque quanto mais você espera para fazer isso que você já deveria ter feito, você tá sendo Atalia, você tá matando as pessoas e você nem tá percebendo. Você não tá sendo Jeoseba. Então, desculpa, vou falar bem rasgado para você entender? Toda desculpa te afasta do propósito. Guarda isso, toda desculpa te afasta do propósito. Eu vou repetir, toda desculpa te afasta do propósito. Cada vez que você dá uma desculpa, eu vou depois na igreja, depois eu convido, não é o tempo, né? Toda desculpa te afasta do propósito. Você tá sendo Atali, você nem tá percebendo. Jeoseba, ela analisou as circunstâncias políticas, ela percebeu o que estava acontecendo e que ela precisava agir com sagacidade, rápido, para o futuro rei de Israel, para que se cumprisse aquela promessa da descendência de Judá. Então, estou terminando a live. A gente deve ser agente de transformação na vida dos outros. Guarde isso. Eu e você precisamos ser agente de transformação na vida dos outros. Ela percebeu, gente, o ambiente e ela se posicionou no ambiente. Ela não foi a favor do pecado, mas ela foi a favor de fazer aquilo que estava na palavra. E o que eu vou falar aqui é muito sério. Guarde isso. Como tem sido a sua vida em relação a toda essa crise política que eu e você estamos enfrentando, principalmente contra a família. Já percebeu? O quanto querem exterminar a família? Como tem sido o seu posicionamento? Jeoseba, ela educou, ela ensinou Joás nos princípios da palavra. Ela foi contra tudo que estava acontecendo, contra todos os acontecimentos do seu tempo. Estavam instituindo a idolatria ali, fortemente, em Judá. E aí sabe o que eu aprendo? Que os meus resultados, os seus resultados, falarão sempre mais alto do que as críticas e difamações. Jeoseba, ela não estava preocupada com as críticas e difamações, porque o resultado dela ia falar mais alto. Quem é Jeoseba nesse tempo? Então entenda um princípio. Aprenda a valorizar pessoas. Jeoseba valorizava pessoas. As pessoas, já percebeu? Elas te valorizam quando você se interessa pela vida dela, quando você a escuta ela. Existem pessoas que precisam começar a escutar as outras, se interessar pelas outras, valorizar pela vida das outras. Quando você faz isso, você está sendo Jeoseba. Você não está se importando com só você, mas você está se importando com o próximo. E a verdade é que existem muitos momentos que a gente não sabe quais serão os frutos das sementes que eu e você a gente está plantando. Você está investindo na vida de alguém, você está mandando uma mensagem, você não sabe qual vai ser o fruto. A gente deve sempre pedir para Deus para nos ajudar a fazer essa escolha certa. Com as oportunidades, a Elba colocou aqui estratégias para Deus, com as oportunidades que estão diante de nós. Todos os dias tem oportunidade diante da gente para a gente semear na vida de alguém, para a gente ser o Jeoseba na vida de alguém. Então, agir como Jeoseba faz com que a gente venha expandir o reino de Deus. Pois a gente aumenta o quê? A rede de afeto, de amor, dos corações das pessoas. A gente traz as pessoas para perto da gente. Quem Deus tem colocado no meu caminho, no seu caminho, para serem abençoados? Uma vez eu guardei uma frase, eu quero compartilhar com vocês. Isso é uma verdade em toda a nossa vida. E eu procuro muito fazer isso. Olha isso. Se você não tem a capacidade de conquistar o seu esposo todos os dias, porque depois que casa, né? No início do namoro, já viu como é que é? Se você não tem capacidade de conseguir conquistar seu esposo todos os dias, que já é seu, porque ele já é seu, imagina o seu negócio. Eu fiquei meditando nessa frase, sabe? E é verdade, isso aplica para toda a nossa vida. Independente se a gente já tem alguma coisa, se eu já tenho um bem, uma casa, uma família, um esposo, se a gente não tem a capacidade de conquistar isso todos os dias, que já é algo que é nosso, como vai ser? Ah, Karine, não entendi. Vou te explicar, vou falar bem rasgado para você entender. Gente, isso é didático, isso é para aprendizado nosso, para a gente refletir.
Como é? Me responde aí, eu quero que vocês respondam. Me ajuda aqui nessa live. Como é o seu primeiro dia no trabalho? Você se prepara a roupa antes, já percebeu? A gente primeiro, vamos começar no trabalho, o trabalho é novo, ou então fui promovida, alguma coisa assim. Como é que é? Você separa a roupa no dia antes, você se produz toda, você fica atenta, porque você tá conhecendo pessoas novas, pessoas importantes, você não sabe o que vai falar, você fica atenta nas suas palavras, você é mais observadora. Não é assim? Como é que é o início do seu relacionamento? Não é? Você se produz toda, fica toda bonita para poder encontrar com seu namorado. Não era assim? Como foi no dia da sua conversão? Era uma sede de ouvir a palavra, né? De ler, de aprender. Perceba, todas as áreas da nossa vida é assim. No início é algo, uau! A gente fica toda observadora, a gente fica toda, sabe, com atenção em querer aprender, não é? Em se produzir. Só que o tempo vai passando, por você já ter aquilo, você não luta mais por aquilo. Essa ânsia, essa vontade do início vai se perdendo ao meio do caminho. A verdade é que muitas pessoas estão se posicionando como a Thalia e nem estão percebendo. Karine, não entendi. Vou falar rasgado para você entender. Estão perdendo o seu primeiro amor. Isso é muito perigoso. A Thalia perdeu o seu primeiro amor. E o primeiro amor de tudo que a gente tem na vida, seja de um casamento, seja de um trabalho, seja da nossa conversão, ele é como um fogo. Se a gente colocar lenha, ele fica inflamado, ele cresce. Mas se a gente colocar água, ele se apaga. Então eu e você, como tem sido a nossa vida? Será que a gente tem alimentado esse fogo? Ou a gente tem permitido que outras pessoas apaguem? Muitas pessoas, elas contribuem, muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas têm contribuído para que esse amor se esfrie. E eu quero falar aqui 4 coisas que eu aprendi com essas mulheres que podem evitar essa perda. E eu vou terminar a live com essas 4 coisas. Uma é o convívio com o pecado. A segunda é a falta de profundidade. A terceira é a falta de tratamento. E por último, as distrações. Mateus 24:12 fala: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitas das vezes, essa frieza que é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Vamos lá, você vai entender. Joseba, ela estava convivendo com a Thalia. A Thalia era uma pessoa que estava cheia de pecado. E muitas das vezes eu e você temos convivido com pessoas que têm muitos pecados. Então, devido à multiplicação do pecado, não é o nosso, mas é das pessoas que estão ao nosso redor. A gente passa a conviver com algumas coisas que, por mais que eu e você não venhamos a praticar, a gente começa a tolerar. E aí que está o perigo. É o caso da família da esposa de Atalias. Jorão era filho de Josafá, um homem que obedeceu ao Senhor, mas o convívio com a esposa Thalia trouxe prejuízos para dentro da sua casa. Exatamente, Verônica, convívio com o pecado. E aí você começa a tolerar o convívio do pecado, não o seu, do outro. Por mais que você não peque, tem uma pessoa do seu lado, você começa a tolerar e nem percebe. Isso é um perigo. Porque dependendo de com quem eu e você a gente faz alianças, dependendo de com quem eu e você fazemos amizades, a gente traz benefício ou prejuízo para nossa casa, no lado de dentro. Então a gente precisa ter cuidado e não nos acostumarmos com o pecado que está em nossa volta. Muitas das vezes o enredo de um filme nos proporciona um entretenimento e nos faz com que a gente venha se acostumar com alguns valores que são contrários à palavra. Tem muita gente vendo filme aí e é verdade que tá contra a palavra e você tá tolerando aquilo e você nem tá percebendo, você tá dando crédito, você tá dando brecha. A gente tá começando a aceitar com naturalidade a violência, a imoralidade e muitas outras coisas que são valores mundanos. É verdade. Tem gente se acostumando com o pecado. E ainda não estão
Ainda que a gente não tenha cedido, que a gente não esteja cedendo, que a gente não esteja pecando, mas se a gente não mantiver o nosso coração firme, a gente está fazendo o quê? Aborrecendo. A gente está ficando acostumado com esses valores errados, a ponto da gente permitir que o nosso amor, o amor que Deus nos deu, nos frie. Exatamente, Mandiva, deve estar sempre dentro da palavra de Deus. Então a gente precisa agir, gente, de forma séria, como Jeoseba. O reino do norte, Israel, eles estavam com muitas práticas de pecado. E agora o reino de Judá estava sendo levado para o mesmo caminho, com muitas iniquidades. Muitas pessoas já estavam tendo já essas práticas. O templo já estava sendo profanado. E Joás, ele foi a pessoa que Jeoseba escondeu para poder tirar, acabar com tudo isso. Exatamente, irmã Tânia, com quem nos associamos, trazemos para nós os seus costumes. Olha que forte isso. Quem você leva para dentro da sua casa, você traz os costumes dessa pessoa para dentro da sua mesa. Cuidado com isso. Jeoseba, ela não se deixou influenciar por Atalia, mas ela permitiu a sua chama acesa pelo amor. Então, o segundo fator que contribui para o esfriamento do amor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. E há muitas pessoas que se dizem cristãs hoje, mas estão na superficialidade de um relacionamento com Cristo. Muitas pessoas hoje estão vivendo somente de cultos semanais, mas não estão investindo a sua vida num tempo de relacionamento diário. Não oram, não se enchem da palavra em casa, não procuram mortificar a sua carne para viver de acordo com o Espírito. Quando a gente jejua, quando a gente deixa de comer, a gente está parando de alimentar a nossa carne. Para poder alimentar do Espírito é necessária a leitura da palavra. Não se envolve mais com o trabalho do Pai, com as coisas do Pai. Então são cristãos, são pessoas que se dizem crentes, mas não têm profundidade. Vivem numa superficialidade. E pessoas que agem assim, sem entrega, sem devoção pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, eu sinto muito te dizer, você tem sido Atalia. Porque a Atalia faz isso. E o terceiro fator que contribui para o esfriamento do amor ao Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Algumas áreas das nossas vidas, elas não são tratadas. Talvez não está parecendo nociva para você nesse momento. Mas são essas áreas que não são tratadas que justamente no futuro vão te sufocar. Vai fazer você perder a fé e esfriar o amor. Então, a queda espiritual, ela não é um ato instantâneo de uma hora para outra, imediato, algo que acontece assim, não. Ela vem sendo assim, progressiva. Então, você precisa ficar atento com todas as áreas da tua vida que não são tratadas. Então é um processo, gente, que envolve repetidas negligências da nossa parte. E se a gente não perceber essas mesmas repetições, essas coisas que parecem ser tão inocentes, o que acontece? Elas vão vencer a gente depois. Boa tarde, minha irmã Leila, seja bem-vinda. Estamos falando sobre Jeoseba e Atalia. Muito bom te ver aqui, amada. A paz do Senhor. Tânia escreveu assim, espiritualmente sobre Atalia. Estava o mesmo espírito que havia em Jezabel, com os mesmos anseios de destruir o culto a Deus. Exatamente. Exatamente. Acabe, mas Jezabel igual a Atalia. É isso aí, gente. Foi filha deles, né? Então, cuidado. Porque a verdade é que ela queria acabar com isso. E se a gente não cuidar desses pontos, a nossa vida vai se esfriando, esfriando, esfriando. Então a gente precisa dar mais atenção às áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas ainda. A Thalia, ela presenciou tantas mortes. Olha isso. Por que eu tô dizendo isso? Porque a Thalia, ela presenciou tantas mortes que ela acabou matando as pessoas inocentes. Já não tinha mais vida, ela não tinha mais noção do que era certo e do que errado, do que aquilo que era bem e que é mal. De tantas mortes que estava acontecendo, matar mais alguns inocentes, matar os da família dela, aquilo já não era mais, sabe? Não é mais nem certo nem errado. Não, acabar logo com isso.
Não tinha mais amor no seu coração. Então, algumas permissões em nossas vidas têm afastado a gente da palavra. Algumas coisas que a gente tem permitido nas nossas vidas em determinadas áreas que não são tratadas, está sendo porta aberta para Satanás usar para te derrubar. E o por último, para a gente encerrar, que é o quarto, que acaba com o amor, é a distração. Muitas pessoas no dia de hoje estão se acostumando, estão sendo enredadas pelas distrações. E eu falo isso, gente, de verdade, por experiência própria. Quando eu tava montando essa live aqui, eu falei, meu Deus, a palavra é corta pros dois lados e não tem para onde fugir. Quantas vezes eu quero poder estudar, eu quero escrever essa live aqui e as distrações têm nos pegado de forma bem sorrateira. O celular dá uma tocada, ah não, mas é para responder uma mensagem no grupo das irmãs. Não é assim? Só que você tá focada na palavra, você tá estudando, daqui a pouco você sai do grupo, daqui a pouco você tá falando com outra pessoa, daqui a pouco você já tá na rede social e assim vai. Tá sendo algo sorrateiro, o inimigo tá agindo dessa forma. Então as distrações têm atrapalhado a nossa vida. A verdade é que existem pessoas que não têm cedido ao pecado, é verdade. Mas tá perdendo o alvo quando se distrai com as coisas, que talvez sejam até lícitas, mas estão roubando o foco. Cara, isso aqui foi forte quando falou comigo. Eu falei, meu Deus! A verdade, eu vou repetir. A verdade é que existem pessoas que não têm cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até lícitas, mas têm roubado o foco. Gente, a parábola da grande ceia fala exatamente sobre isso. Quando Jesus ele revelou que muitos perderam a consciência do convite de Deus por causa da distração, que são causadas até por coisas lícitas. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Exemplo, vamos lá. Você comprou um bem, aquisição de uma propriedade, você está correndo atrás de você ter uma melhor capacidade profissional, de estudar, a construção de uma família. Karine, não tô entendendo aonde você quer chegar. Eu tô dizendo que essas coisas são lícitas. Não tem problema nenhum você comprar bens, não tem problema nenhum você estudar, você ter mais capacidade, melhorar a sua capacidade de produção no trabalho, de você construir uma família, de você casar. Não tem problema. Gente, o casamento é uma instituição divina. É uma bênção. Porém, se você não souber lidar com o seu casamento, ele pode se tornar uma distração. Algo que pode atrapalhar a nossa vida de dedicação a Deus. Vamos de Bíblia para eu provar isso para vocês, para a gente encerrar essa live? 1 Coríntios 7, versículo 32 e 35. Anota aí. Anota e medita. Porque isso é forte, isso tem atrapalhado muitas pessoas. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 7, 32 e 35. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo, como no espírito. Agora, a que casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e como agradar seu marido. Digo isto em favor de vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite e consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então entenda, toda pessoa, aqui ele está falando de quem não casa, consegue ter uma vida mais dedicada ao Senhor, consegue ter uma preocupação em agradar ao Senhor, que essa deve ser a nossa prioridade. Mas quem agora é casado, o casamento é bênção, ele está falando que o casamento é bênção, mas também é uma distração. E aí pode tirar você do foco do que é prioridade, que é o reino, que é as coisas do Senhor. Então isso é sério. Então, nada, guarde isso, nada, absolutamente nada é mais importante do que a nossa concentração em buscar a Deus sem distração alguma. Então a gente precisa vigiar com relação a todas as coisas.
Até mesmo as coisas que são boas e lícitas podem ser consideradas como bênçãos no Senhor, como bênçãos nas nossas vidas, mas também podem nos levar à distração, nos tirar do foco que a gente tem do Senhor. Então Jesus sempre precisa vir em primeiro lugar na minha e na sua vida. E para terminar, gente, Joseba, ela fez isso. Ela não se importou com ela, com a sua vida, como eu disse, com as suas necessidades. Ou seja, ela não permitiu que o seu esposo fosse uma distração, ela não permitiu que a sua vida fosse uma distração, que nada tirasse do foco, nada te distraísse de cumprir o propósito para o qual ela foi chamada. Ela foi chamada para poder salvar Joás. Então, eu quero convidar você a voltar às primeiras obras, aquele primeiro amor que você tinha pelo conhecimento, profundidade, de orar, de buscar. Sabe aquele primeiro amor que você, quando começa a arranjar o emprego que você é? Aquele primeiro amor, sabe, quando você começa a namorar? Você sabe, só você sabe como é que é. Deus está convidando você para ter essa intimidade com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Essas primeiras obras que Cristo aqui está se referindo é o primeiro amor em si. Porque amar a Deus, eu e você, a gente continua amando. Então, a gente fala, mas eu não perdi o amor a Deus. Não, nós continuamos amando a Ele. Mas o que Deus está falando aqui está atrelado a Ele. Elas têm a ver com a forma pela qual, como buscávamos e como servíamos. Então, os atos dela preservaram a linhagem de Judá, que procederia, que viria o Messias. E aí eu anotei algumas frases aqui para poder dizer e não esquecer. Um dos segredos é fazer junto as coisas para Deus. Exatamente, eu e meu esposo, a gente faz isso. Coisa linda, né? Gente, guarda isso em seu coração em nome de Jesus. Minha amiga Cássia, seja bem-vinda. A Cássia tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, amiga, que Deus abençoe. Obrigada pelo carinho de estar aqui assistindo essa live. Guarde isso, a gente está terminando, a gente está falando sobre Joseba e Atalia. Quem são essas mulheres? Então guarde isso. São pequenos conselhos que te liberam para grandes futuros. Então, para finalizar essa live, quando o tempo de Deus chegou, Joás se tornou rei de Judá e reinou aí por 40 anos. Foi um rei que foi bom, que andou nos caminhos do Senhor. Enquanto ele estava ali com o sacerdote Joiada apoiando a ele reinou, ele fez a vontade de Deus, ele combateu a idolatria em Judá, ele estabeleceu de volta o culto ao Senhor, ele limpou o templo, ele restaurou o templo. Então, guarde isso. O legado que você deixará no mundo está baseado na vida que você leva. O legado que você deixará no mundo está baseado na vida que você leva. Como tem sido a sua vida, como tem sido a sua caminhada, você tem sido Atalia ou você tem sido Joseba? Então não devemos pensar, eu e você, nas ações imediatas, mas nas consequências eternas. Toda vez que você for tomar uma atitude, não pense no que vai acontecer. Tem muita gente preocupada com o seu eu, com o seu ego, como a gente já falou aqui. Então se preocupe com aquilo que vai acontecer, com as promessas de Deus. Se preocupe sempre com as coisas que são eternas. Tem muita gente colocando as suas necessidades acima das prioridades do evangelho. Cuidado, isso é Atalia. Tem muita gente colocando as suas necessidades, aquilo que eu preciso agora. Tem gente lendo a Bíblia de forma errada, porque busca as suas necessidades, busca a Bíblia para satisfazer a si próprio, mas a palavra de Deus não é para a gente se satisfazer, não. A palavra de Deus é para a gente servir a Deus, é para a gente pregar o evangelho. Então tem coragem? Eu encerro essa live em nome de Jesus. Comece hoje a renunciar os seus planos para viver os sonhos de Deus, para viver as promessas de Deus na sua vida. É isso, gente. Quem gostou dessa live, quem tá comigo aí, diga amém, para eu saber que você tá aqui comigo. Deixa eu ver aqui quem tá comigo. Minha amiga Leila, muito bom ter você aqui. Maria Luísa, glória a Deus. Verônica, meu esposo, irmã Tânia, Rose, Esther, irmã Diva, pastora Rosa, irmã Marta, irmã Elba, Matilde, muito obrigada pelo carinho. Regiane, irmã Gleice, irmã Rose Matozinho, é isso? Nunca vi a irmã aqui, mas seja bem-vinda a todos vocês que estão aqui comigo até agora nessa live. Oh, glória a Deus, obrigada pelo carinho. Ela deixou uma carta de amor para nós, que possamos ler com amor e guardar em nossos corações e jamais nos esquecermos, assim como antes
de casarmos. Exatamente. Obrigada a todos pelo carinho. Vamos orar pra gente encerrar essa live. Lembrando que eu vou colocar lá no grupo das mulheres o estudo dessa live, tá bom? Karine, que grupo é esse? Eu tenho um grupo das mulheres no WhatsApp. Todo sábado, às 15h07, você que é novo aqui, a gente tem uma live falando sobre mulher da Bíblia. Vamos entrar agora no Novo Testamento, falando sobre as mulheres da Bíblia do Novo Testamento. E assim a gente vai encerrar e esgotar. Vamos falar sobre todas as mulheres. Quem não assistiu às outras lives, assista. Vamos aprender sobre a palavra do Senhor Jesus. Ô, amiga Esté, obrigada. Convidada Denise, seja bem-vinda, amada. Vou colocar esse estudo lá. Não posso deixar de falar também, gente, aqui, ó, do livro, dessa bênção aqui. Tem algumas irmãs que estão aí na live que já estão lendo. Coloca aí, fala aí, dá o seu feedback. Meu esposo, Reconstruindo em Tempos de Crise, é um livro que falou muito no meu coração e eu tenho certeza que também vai falar no seu. Então, se você puder adquirir, me chama, que a gente vai mandar para você. É algo que Deus colocou no meu coração e isso aqui é cumprimento de promessa, tá bom? Inclusive, essa semana, a gente até conta esse testemunho aqui, né? Ele até conta esse testemunho aqui. Quando foi ontem, ele estava arrumando algumas coisas ali no quarto e ele achou o dia que Deus falou com ele. E ele tinha até anotado num calendáriozinho, ele aqui, Karine, de 2018. Deus é lindo, né? Então, Deus é assim, Deus ele cumpre promessas, tá? Então, se você ainda não tem, adquira aí. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Quem também deseja ir para Israel, é necessário que você me chame, faça a sua inscrição, para não acabar a vaga e depois você ficar querendo ir e não ter como ir. Então me chama, faça a sua inscrição, já efetua o primeiro pagamento para reservar a sua vaga. Vamos estar indo aí para Israel ano que vem, vai ser forte, a gente vai fazer ensinamentos da palavra. Não vai ser só o conhecimento de você estar no lugar e pisar nos lugares que Jesus pisou. Nós vamos estar também ministrando naqueles lugares. Então a gente vai falar um pouquinho do Monte Carmelo, a gente vai falar um pouquinho do Getsemane, a gente vai falar, em cada lugar que a gente for, a gente vai dar ali uma palavra. Eu tenho certeza que vai ser edificante na sua vida, tá bom? Irmã Esté, eu vou estar aí na sua igreja e aí eu vou levar o livro para a irmã, tá bom? É isso, gente. Obrigada a todas. Feche os seus olhos antes da gente terminar. Vamos orar a Deus. Eu coloquei no estudo 8 perguntas de reflexão, tá bom? Então, quem tá no grupo vai receber 8 perguntas de reflexão sobre esse estudo de Jeoseba e Atalia, para que você venha pensar, refletir e escrever ali também aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer para mudar? Ações, enfim, coisas que você pode fazer para você ser Jeoseba nesse tempo, tá bom? Para agir da mesma maneira que ela. Então, pega esse estudo, todos os estudos eu sempre faço lá uma oração, uma ação também, no final de cada estudo tem uma ação. Então é muito importante você pegar o estudo e no final você fazer aquela ação. Tem algumas que eu falo que ligue para alguém, mande uma mensagem de carinho, de amor. Sempre tem uma ação para você fazer, para que a gente venha não só ouvirmos, mas principalmente praticarmos o que está aqui, tá bom? Gente, um beijo. Que Deus abençoe a todas. Feche seus olhos. Pai, graças te damos por esse momento de alegria, de comunhão, de conhecimento da sua palavra, por termos aprendido com Jeoseba e Atalia, Senhor Deus, que possamos ser Jeoseba nesse tempo, Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, com a coragem e ousadia da tua parte, sabedoria, Senhor Deus, nos dê discernimento para a tomada de decisão, que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente amar o próximo, ajudar o próximo, Senhor Deus, que o nosso amor não venha se esfriar, Pai, que o pecado, Senhor Deus, que está acontecendo no mundo, Senhor Deus, não venha, Senhor Deus, ser o canal de também tolerarmos, ó Pai, de acharmos normal, mas que venhamos nos posicionar nesse tempo e fazer a tua obra, Senhor Deus, independente, Senhor Deus, se a gente vai ter alguma retaliação, algum sofrimento, porque entendemos, ó Pai, que não somos desse mundo, estamos à espera da tua volta, Pai, e temos um chamado, que é pregar a tua palavra, que todas nós aqui vamos estar despertadas para esse novo tempo, em nome de Jesus. Abençoa cada irmã que está aqui comigo nessa live, as que vão assistir futuramente, dá uma bênção especial. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, amada. Quem quiser entrar no grupo, me chama no privado que eu coloco vocês no grupo também, tá bom? É isso. Beijo. A paz de Cristo. Deus abençoe e até sábado que vem, tá bom? Beijo.